diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos totalmente contra os terroristas, traficantes e comunistas. Esse tipo de gente que estão juntos com pessoas contra Deus, pátria, família e liberdade de expressão. A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, qualificado, competente, a voz da verdade. Hoje, dia 21 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, presidindo a Corregedoria Geral na investigação de 197 países. Estamos a identificar um dos saqueadores, conjuntamente com vários países da Europa, que saquearam a USAID, saquearam o dinheiro do Tesouro Americano. E estamos vendo ele no átrio a discursar do lado do senhor Trump. Queremos ouvir desse filho da Macron. Macron, você tem que pagar o dinheiro que você deve à população dos Estados Unidos da América e principalmente a toda a população carente que você e o teu compadrinho da Van der Leyen, da União Europeia, dividiram o dinheiro da população dos Estados Unidos da América, que esse dinheiro era destinado aos mais necessitados, e vocês se favoreceram desse dinheiro, roubando, desde 1990, todos os planos Marshall. E você, alegando com este Lula filha da puta, sociedade, na tua intimidação de opressor no povo da Guadiana inglesa, da Guadiana francesa, estamos aqui para lhe informar que a Guadiana grita por liberdade, não pertence mais a você. A Ilha do Diabo, onde você torturou vários patriotas, verdadeiros heróis franceses, onde você e esse teu compadrinho assassino dessa Van der Leyen, dessa União Europeia, a patrocinar os teus terroristas do Irã e ainda intimidando
dizendo que o Irã possui armas atômicas, você ainda tem a petulância de se dirigir a um homem livre, eleito pelo voto, com 23 dias de posse do cargo administrativo da presidência dos Estados Unidos. Vocês têm que pagar tudo que deve aos Estados Unidos da América. Se juntaram com esse do Luiz Inácio Lula da Silva a dividir o território brasileiro. Pois agora estamos a informar que este território pertence ao Brasil. Entendeu, seu francês, filha da p... Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, com chancela, tutela e curatela, com a vigência do Tribunal Internacional, com o Supremo Tribunal Mundial, em dizer: você não vai intimidar nenhum brasileiro, você não vai intimidar nenhum Estado brasileiro, querendo jogar a tua bomba, filha da... no território da República Federativa do Brasil. Estamos em guerra. Você vai intimidar a puta que... Estamos entendidos? Aqui não tem ninguém brincando, seu francês, filha da puta. Entendeu? Meu pique sobrevivência, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail. .com. Plataforma, banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34. Plataforma, banco, Mercado Pago. O seu devolva o dinheiro. Se comprometa a pagar tudo que deve à população do planeta que você roubou e ainda intimida em querer jogar a bomba atômica no Brasil. Finalize esto. Hola, queridos televidentes. Hoy les hablaremos de un suceso ocurrido en Sudamérica, en Venezuela, que conmocionó al mundo entero. Como pueden ver en el título, un gran golpe le ha caído a Maduro. Las operaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se han acelerado en los últimos tiempos, y la jugada más llamativa de estas operaciones tuvo lugar en Brasil recientemente. Un avión en el que viajaban dos de los asesores más cercanos a Maduro fue captado por el radar estadounidense cuando se disponía a aterrizar en Brasil. ¿Y qué creen que pasó? Tan pronto como el avión aterrizó, las fuerzas especiales de Estados Unidos intervinieron, se apoderaron del avión, capturaron a estos dos asesores y se los llevaron a Estados Unidos para interrogarlos. En primer lugar, digamos esto: el liderazgo de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido objeto de debate durante años. Crisis económica, hiperinflación, hambre, oleadas migratorias y sanciones internacionales. El país es un caos. Maduro siempre ha atribuido este caos a potencias extranjeras. Ha culpado especialmente a Estados Unidos y ha dicho: quieren derrocarnos. ¿Hasta qué punto es cierta esta afirmación? Los últimos acontecimientos demuestran que la paranoia de Maduro quizás no sea del todo infundada. La semana pasada, a mediados de marzo de 2025, un jet privado despegó secretamente de Venezuela y se dirigió a Brasil. A bordo iban dos de las figuras de mayor confianza de Maduro, el asesor de seguridad de Maduro y su jefe de gabinete, aunque sus nombres aún no han sido anunciados oficialmente. Estos dos nombres eran personas que llevaban años con Maduro, conocían sus secretos
y estaban supuestamente implicados en las operaciones más oscuras del régimen. Entonces, ¿por qué viajaban a Brasil? Aquí es donde las cosas se complican. Según algunas fuentes, estos consejeros estaban huyendo de Maduro. Sí, no has oído mal, estaban huyendo. Los disturbios civiles en Venezuela y el debilitamiento del régimen parecen haber creado grietas incluso en el equipo de Maduro. Hay rumores de que están planeando ir a Brasil y buscar asilo en otro país. Sin embargo, cuando la inteligencia estadounidense detectó la ruta de este avión, las cosas tomaron una dimensión completamente diferente. La CIA tenía fuertes indicios de que estos consejeros estaban en posesión de documentos secretos del régimen de Maduro, tal vez información crítica sobre planes contra Estados Unidos. Por lo tanto, tan pronto como el avión aterrizó en Brasil, comenzó la operación. Entremos ahora en los detalles de la operación. Este incidente, que tuvo lugar en un aeropuerto cercano al estado de Amazonas, en el norte de Brasil, parece sacado de una película de Hollywood. Cuando la policía brasileña se dirigía al avión para un control rutinario, las fuerzas especiales estadounidenses intervinieron de repente. Un equipo con uniformes negros, armado con armas pesadas, rodeó la aeronave y neutralizó a todos los que iban a bordo. Antes de que los consejeros tuvieran la oportunidad de resistirse, fueron esposados y sacados inmediatamente del aeropuerto en un helicóptero militar. Se preguntarán cómo autorizó el gobierno brasileño esta operación. Aquí es donde entra en juego la dimensión diplomática. En los últimos años, la administración Trump ha dado pasos serios para fortalecer sus relaciones con los países latinoamericanos. Brasil se había convertido en un estrecho aliado de Estados Unidos, especialmente cuando Jair Bolsonaro estaba en el poder. Aunque Bolsonaro ya no está en el poder, la actual administración de Brasil sigue cooperando con Estados Unidos. Se rumorea que Estados Unidos informó a Brasil con antelación para esta operación y obtuvo permiso diciendo: «Se trata de un asunto de seguridad nacional». La rapidez y el secretismo de la operación fueron increíbles. Según los medios de comunicación locales, terminó antes incluso de que la policía brasileña se diera cuenta de lo que había ocurrido exactamente. Los consejeros fueron embarcados en un avión militar que partió hacia Estados Unidos a las pocas horas. Su paradero actual es un misterio, pero lo más probable es que estén siendo interrogados en un centro de la CIA en Virginia. ¿Por qué eran tan importantes estos consejeros? Estos dos asesores de Maduro eran como la columna vertebral del régimen. El primero, llamémosle asesor A, fue quien dio forma a las políticas de seguridad de Maduro. La represión de la oposición en Venezuela, la supresión de las protestas callejeras e incluso algunas operaciones encubiertas. Se rumorea que este nombre está detrás de todo. El segundo nombre, consejero B, era el jefe de gabinete de Maduro. Esta persona organizaba todo, desde la agenda diaria de Maduro hasta sus reuniones internacionales. Y lo que es más importante, supuestamente conocía los detalles de los acuerdos secretos de Maduro con aliados como Rusia, China y Cuba. Estos dos hombres pueden estar en posesión de tal información que todo el régimen de Maduro podría derrumbarse. Por ejemplo, cómo se blanquean los ingresos petroleros de Venezuela, los vínculos del régimen con los cárteles de la droga o los ciberataques planeados contra Estados Unidos. Si esta información cae en manos de Estados Unidos, es inevitable que Maduro se vea completamente acorralado no solo en la política interna, sino también en la internacional. ¿Por qué huyeron? Según algunos analistas, el reciente comportamiento cada vez más paranoico de Maduro y sus sospechas sobre todos los miembros de su equipo desencadenaron esta huida. Tal vez estos asesores temían que Maduro quisiera purgarlos, o planeaban hacer un trato secreto con Estados Unidos y proporcionar información a cambio de asilo. Sin embargo,
Estados Unidos aprovechó la oportunidad y optó por llevarlos a su territorio. Ahora hablemos de la reacción de Maduro. Cuando esto estalló, Maduro pronunció inmediatamente un discurso televisado. «Esto es un intento de golpe de Estado organizado por Estados Unidos», gritó. «El imperio está haciendo todo para destruirnos», dijo, y culpó a Brasil. «Nuestros vecinos nos han traicionado». Maduro reconoció que esta operación era un duro golpe contra su régimen, pero subrayó que no se rendiría. La gente en Venezuela está confundida. La gente, que lleva años luchando contra la crisis económica, se enfrenta ahora a esta tensión política. Las protestas han comenzado en las calles, pero esta vez no solo hay ira contra Maduro, sino también contra Estados Unidos. Algunos dicen, esto es un intento de invasión. Otros esperan que haya llegado el fin de Maduro. Pero es importante recordar que Maduro todavía cuenta con el apoyo del ejército. Si el ejército se vuelve contra él, entonces todo podría cambiar. ¿Qué dicen los aliados de Maduro? Rusia y China aún no se han pronunciado oficialmente, pero las críticas a la política injerencista de Estados Unidos en América Latina han comenzado a surgir en las redes sociales. Cuba, por su parte, apoyó directamente a Maduro y dijo que esto es una conspiración imperialista. Sin embargo, no está claro si estos países tomarán medidas concretas. Pero, ¿qué pretende aquí el presidente estadounidense Donald Trump? Durante años, Trump no ha ocultado su deseo de derrocar a Maduro. En 2019, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Aumentó las sanciones e incluso mantuvo sobre la mesa la opción de una intervención militar. En su momento, sin embargo, estos planes fracasaron. Ahora, en 2025, Trump ha pasado quizás a una estrategia más agresiva. Es posible que esta operación no se limite a la captura de los dos asesores. Los Estados Unidos pueden estar planeando utilizar la información de estos asesores para destruir el régimen de Maduro desde dentro. O este es el primer paso de una intervención mayor. Por ejemplo, esta información podría utilizarse para justificar una operación militar contra Venezuela. Trump podría intentar convencer a la opinión pública mundial diciendo: «Maduro es un dictador, liberaremos al pueblo». Ahora vamos a echar un vistazo a otra noticia. El túnel ilegal de Maduro se derrumbó. Oro bajo tierra. Un túnel secreto supuestamente utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro para el contrabando de oro se derrumbó y toneladas de oro quedaron enterradas bajo los escombros. Además, se rumorea que este túnel se extiende hasta la frontera con Colombia. Varios contrabandistas resultaron heridos en el derrumbe, pero Maduro afirma que el túnel no tiene nada que ver con él, ni con su gobierno. Entonces, ¿cuál es la verdad? Al parecer, se ha descubierto un túnel secreto bajo tierra en una región de Venezuela, cercana a la frontera con Colombia. El propósito de este túnel es bastante llamativo: transportar ilegalmente las reservas de oro de Venezuela a Colombia y desde allí a los mercados internacionales. Recientemente, sin embargo, el túnel se derrumbó por razones desconocidas. Varios contrabandistas resultaron heridos durante el derrumbe, pero afortunadamente nadie murió. Se dice que bajo los escombros quedaron enterradas toneladas de oro. ¿Cómo se encontró este túnel? ¿Quién lo utilizaba? Y lo más importante, ¿está Maduro realmente implicado? Esto es importante. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en reservas de oro, pero lleva años luchando contra una crisis económica. Las sanciones de Estados Unidos, la disminución de los ingresos del petróleo y la hiperinflación han llevado al país a un callejón sin salida. El gobierno de Maduro empezó a utilizar las reservas de oro para superar esta crisis.
Pero he aquí el problema. La mayor parte de este oro no puede venderse oficialmente debido a las sanciones internacionales. Aquí es exactamente donde entra en juego el contrabando. Según las denuncias, el gobierno de Maduro está tratando de obtener dinero en efectivo, transportando secretamente el oro a Colombia y vendiéndolo a otros países. ¿Podría este túnel formar parte de esta operación? Si es así, ¿a dónde iba este oro? ¿Quién estaba implicado? Por supuesto, en cuanto surgieron estas acusaciones, todas las miradas se volvieron hacia Nicolás Maduro. Maduro organizó inmediatamente una rueda de prensa y afirmó que el túnel no tenía nada que ver con su gobierno ni con él mismo. Es una mentira fabricada por las potencias imperialistas y Colombia, dijo. Según Maduro, si hay un túnel, es obra de bandas locales o cárteles de la droga. Argumentó que era imposible que su gobierno estuviera involucrado en algo así. Incluso dio un paso más y acusó: pueden haber construido el túnel ellos mismos para difamarnos. ¿Hasta qué punto son convincentes las declaraciones de Maduro? El contrabando de oro no es nada nuevo en Venezuela. La faja minera del Orinoco, en el sur del país, alberga uno de los mayores yacimientos de oro del mundo. Pero también es un centro de minería ilegal y contrabando. Lugareños, bandas y, según algunas fuentes, incluso soldados, extraen y contrabandean oro aquí. Y luego está esto. Si este túnel colapsó, ¿hay otros túneles? Porque es poco probable que una estructura tan sofisticada pudiera haberse construido sola. Tal vez esto sea solo la punta del iceberg. Si el contrabando de oro es la forma que tiene Venezuela de salir de la crisis económica, podrían existir estructuras de este tipo en otros lugares. Y una última pregunta: ¿a quién iba este oro? ¿Qué países estaban implicados? Quizás en los próximos días surja más información. International cooperation. And let's send the world a message. The first resolution, this would come from all of our CPAC organizations. We condemn the police state tactics of Xi Jinping, Vladimir Putin, Lula da Silva, and Joe Biden. We condemn all of their attempts to silence, legally harass, and imprison their main political opponents. These are election interference crimes. In particular, we wish to lend our voice in strong support against the legal persecution being waged against Jair Bolsonaro, Jimmy Lai, and President Donald Trump. Can the ACU board members present around this table, and those of you who run CPAC organizations, the first one passes. The second resolution, and Elizabeth, you're going to like this, and so is Dr. Malone. We condemn the attempts of the World Health Organization, in coordination with the Biden administration, the Chinese Communist Party, and the Gates Foundation, to surrender national sovereignty to a de facto global government through a radically revised public health quote-unquote treaty. The WHO agenda is a deliberate takeover of national government sovereignty in order to implement the global elite's oppressive agenda, which is an assault on communities, families, and religion. We stand strongly on the side of national sovereignty. This is an attempted WHO takeover of human dignity, and CPAC stands strongly against it. We encourage all freedom-loving countries to follow President. Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Praticamente 80 parlamentares já pularam para o lado da anistia. Olha a importância da manifestação, Cris.
A importância da manifestação, do trabalho jornalístico que nós, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo e vários veículos independentes vêm fazendo, mostrando as histórias dos presos políticos, a injustiça, a tortura, a crueldade. E o que eu tenho dito, falei ontem também, acho que falei até no ar ali na transmissão, não lembro se falei no ar, mas com certeza comentei com várias das pessoas com quem eu conversei, que é uma opinião minha, é uma analogia que eu tenho feito. Eu acho que com esse processo da vingança de Lula, com essa perseguição, essa narrativa construída, essa farsa do golpe que nunca houve, da associação criminosa armada com batom, né, da associação criminosa armada com algodão doce, com bíblias e com bandeiras, essa tortura coletiva que foi feita, são 2.000 presos injustamente, são infiltrados, vândalos de fato que jamais foram sequer investigados, é um esclarecimento, uma falta de esclarecimento do que de fato aconteceu e uma invenção e uma insistência numa narrativa que nunca existiu, né? Então tudo isso que está sendo criado, mas especialmente esses anos de vida que não voltam mais, das pessoas que ficaram encarceradas e ainda estão, a vida do Clesão e de mais quatro que morreram tornozelados, não sabemos se por conta da tornozeleira, mas houve 2 quedas, né? Pessoas que estavam trabalhando com poda de árvores, com bicos, porque não conseguem mais trabalhar, tornozelados do 8 de janeiro, que caíram de uma certa altura e tiveram traumatismo craniano e vieram a falecer, sim, infelizmente. Então, todas essas mortes, essas vidas que não voltam, as crianças que estão sob tortura psicológica, em síndrome de pânico, em depressão, as esposas, os pais, os filhos, os amigos, né, todos os parentes, irmãos, tios, primos que estão vivendo essa dor, está criando na alma brasileira uma chaga que eu tenho para mim que vai ter assim o reflexo de um holocausto, guardadas as devidas proporções. Eu tenho para mim que daqui 200 anos, os descendentes de todos nós que estamos vivos hoje no Brasil ainda estarão sofrendo de alguma forma essa chaga que se criou. E eu não falo isso para fazer drama nem nada, é só para a gente entender a gravidade do que está em jogo aqui no Brasil. Então, pouco importa, Pitoli, se foram os 18.000 da USP, que é um número, uma análise que a gente sabe muito tendenciosa, com qual intuito, ou os 400.000 da Polícia Militar, que eu pessoalmente acredito muito mais verídico, porque a Polícia Militar sabe como calcular multidões, até para poder calcular, né, o tamanho da tropa que precisa para proteger essas multidões. São 3 pessoas por metro quadrado que eles calculam, então acredito que possa ter chegado perto a 400.000, mas é o que você falou, não se calcula o universo online que acompanhou, ou o universo que acompanhou emocionalmente, espiritualmente isso, que não tinha condições de ficar ouvindo esses discursos, porque sofre demais a cada nova história contada. Então, o importante mesmo é isso que você trouxe agora, esse número muito menor, mas que é gigantesco, que é a mudança no placar do mapa da anistia. Temos 219 ainda para convencer. Quantos neutros estão aí? João, para mim, por gentileza, 202, né? São os neutros agora? 219 neutros. 219, Cris, exatamente. Você estava correto. 219 neutros precisam ser convencidos. Ontem eu fiquei ali analisando os 513 nomes para saber quem votava como. Aqueles 90 do PT, do PSOL, do PCdoB, esses extremistas de esquerda, que só se preocupam com bandido e que estão sempre atacando a polícia, atacando o patriota, atacando o bolsonarista, que seja quem quer que esteja do lado contrário, simplesmente por pensar diferente e não por ser criminoso ou não, e que passa a mão na cabeça de bandido apenas e tão somente por ser lulista, pouco importa se é bandido ou não, esses não vão mudar o voto. As Tabatas Amaral, né, esses petistas radicais, eles não vão mudar de voto. O importante é que os eleitores desses, e que estão vendo o preço da picanha lá nas alturas, o preço do ovo, da laranja, do arroz com feijão, né, a taxação do Pix, todas as barbaridades que esse governo está fazendo, a interrupção do fornecimento de água para o Nordeste, os impostos que só sobem, que esses todos que votaram com o PT olhem agora como os petistas estão se posicionando em relação à vida de pessoas inocentes que estão sendo condenadas por crimes que não cometeram. E quem sabe a gente consegue trazer um eleitorado para junto de nós, né? Já que esses supostos representantes do eleitorado de esquerda não estão tendo um mínimo de humanidade e empatia que eles gostam tanto de cobrar dos outros, né? Agora, Cris, isso mostra a importância da sequência do nosso apelo, do nosso convite à população, a quem nos ouve, e entendo que de uma maneira mais fácil
logisticamente falando, a encher São Paulo em 6 de abril, porque a gente está falando aí de uma megalópole com 21 milhões de habitantes na São Paulo e Grande São Paulo, a gente está falando de Baixada Santista, de Vale do Paraíba, região de Campinas, a gente está falando de cidades um pouco mais longe, como a própria Bauru, Ribeirão, Sorocaba ali ainda do lado, enfim, mas uma possibilidade desse número ser multiplicado existe com São Paulo marcado já para o dia 6, né, Cris? Exato, eu acho que a gente precisa concentrar esforços. São Paulo é tão centralizado quanto o Rio de Janeiro em termos de geografia, né, de mapa geográfico do Brasil, mas também a gente saber que ainda assim é muito longe de inúmeros estados brasileiros. Nós somos 27 unidades federativas, né? Então, eu imagino assim, que o pessoal do Distrito Federal, que está distante, ainda consegue ir para o Rio ou para São Paulo. BH, a mesma coisa, interior de Minas, né? Espírito Santo, o pessoal aqui do Sul, a gente ainda consegue viajar para Rio ou para São Paulo para engrossar a manifestação em locais que expressivamente mandam recados para Brasília. Mas eu não sou contra, e eu já vinha dizendo isso, fui muito atacada pela direita, que agora resolve dividir os apoiadores do presidente Bolsonaro em 2 grupos e ficam taxando alguns de intergalácticos, seja lá o que eles querem dizer com isso, pouco importa, né? Mas eu sempre fui contra impedir as pessoas de irem para as ruas nas suas cidades. Eu acho que quem não tem condição de deslocamento demonstra a sua insatisfação aonde está, nem que seja no quintal de casa, né, no jardim de casa, estendendo um pequeno cartaz na frente da sua casa para passar o seu recado para as pessoas que andam na rua. E eu queria mandar um recado muito especial para esses milhares de brasileiros que em pequenos grupos foram para as ruas ontem em outros lugares, porque não dê bola para esses extremistas de esquerda sem coração que ficam dizendo, é a passeata do meia dúzia, né? Os 5 que estiveram com cartaz não sei onde. Vocês são resilientes, vocês mandaram um recado. Pense só, se foram 5 para a rua, a vergonha que é para todos os outros da cidade que não foram para a rua, não se esforçaram para ir para a rua da sua cidade, num dia de folga, para dizer para este governo que a gente não aceita um governo que tem como pauta a vingança. Nós somos um país cristão, não aceitamos esse tipo de coordenada para um governo, muito menos um governo que está dando muito errado. Um governo que está mal das pernas desde o início e agora mais do que nunca nos 2 anos e pouco aí que a gente está sob essa gestão. Então, é preciso a gente conscientizar pessoas. Eu não acho que foi ruim o fato de ter havido manifestações pequenas. Eu acho que foi muito bom que houve manifestações e que em 6 de abril haja mais e mais. Se precisar pautar outras datas, vamos embora, vamos fazer. Ô Cris, e só para finalizar, a questão do Supremo Tribunal Federal já ter se posicionado sobre o dia de ontem, diz que a manifestação não muda em nada, o julgamento sobre o golpe, né? Olhando para a questão envolvendo o público, que me chamou a atenção, por que o Supremo Tribunal Federal está preocupado com opinião popular, se não demanda, se não precisa de voto, se estão ali vitaliciamente, se estão ali até os 75 anos de idade, por que tão preocupados estão estes com as ruas de ontem? É a postura típica dos ditadores, né? Exalar arrogância até o momento da queda. A queda virá, e a queda aqui nesse caso é a anistia dos presos políticos. A gente sabe que eles vão dobrar a aposta, né? A gente sabe que a anistia vai ser aprovada no Congresso. Lula, esse vingador injusto, cruel, desumano, bandido que esteve condenado, né? E que foi descondenado numa manobra ali de um amigo que está no Poder Judiciário, indicado e nomeado pelo próprio sucessor de Lula, ali no caso foi Dilma, né, que colocou Fachin no STF. Então, este ser humano que não dá bola para as injustiças, ele vai vetar. A gente sabe disso. Eu acho que não dá para ter ilusão de que ele vai... Aliás, na minha opinião, um erro grave do PT, porque ele podia entrar para a história como o justiceiro que, apesar de injustiçado, como eles dizem, deu liberdade aos que tinham atentado contra ele, na visão dele, né? Tô colocando aqui a narrativa dele. E não, ele prefere dobrar a aposta e continuar o projeto de vingança. Mas o Lula vai vetar, o Congresso vai derrubar, e o que provavelmente vai acontecer? Lá no STF, aparelhado por Lula e Dilma, eles vão achar uma forma de dizer que o projeto de anistia é inconstitucional. Só que agora a gente tem um mundo de olho no Brasil. Tem um documentário do Sérgio Tavares, jornalista português, também injustiçado pelos tiranos brasileiros, que está para ir ao ar, mostrando o juiz fake, né, o nome do documentário, mostrando a suprema tirania brasileira. Então as coisas estão mudando, os ventos estão mudando, e eu tenho para mim que a gente vai ver mais arrogância aí desses ministros que
se acham os reis do Brasil, mas a gente vai ver a coisa acontecendo, a evolução da sociedade indo a partir da pressão nossa, da própria sociedade nas ruas. Cris, obrigado mais uma vez. Uma semana especial para você. Repito, foi muito bom tê-la conosco ontem, Cris. Acabou de explodir um tsunami nos Estados Unidos, que está deixando Brasília em desespero. Vários ministros do STF podem estar envolvidos, porém o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, criado sob a administração de Donald Trump, só descobriu até agora o envolvimento de um ministro da Suprema Corte em esquema milionário. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, acaba de revelar informações bombásticas sobre supostas transações milionárias do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E não é qualquer denúncia. Estamos falando de 8 milhões de dólares, mais de 45 milhões de reais. Será que isso foi movimentado pelo ministro? Musk vasculhou a Receita Federal do Zewa e o clima esquentou para cima do Xandão e ganhou contornos explosivos. Se você achava que a briga entre Musk e Moraes já tinha ido longe demais, pode esquecer. Porque o que eu vou revelar agora é só a ponta do iceberg de mais um esquema descoberto por Musk que pode derrubar de vez o Alexandre de Moraes. Olha, fica comigo até o final, porque o vídeo está repleto de denúncias. Será que com esse pente fino, na Receita Federal dos Estados Unidos, feito por Elon Musk, teve alguém daqui do Brasil que recebeu uma graninha extra do Zewa? Elon Musk acabou de desferir o golpe mais devastador até agora contra o Estado burocrático profundo. Um dia depois de obter acesso ao sistema de pagamentos do Departamento de Estado, ele descobre centenas de bilhões em fraudes, que inclusive você vai que o ex-presidente Joe Biden foi descoberto em esquema de $500 bilhão. Essa denúncia do Musk, vamos mostrar daqui a pouco. Olha só, fontes exclusivas revelam que Elon Musk teve acesso a documentos sigilosos da Receita Federal americana e descobriu transações suspeitas que teriam sido realizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E fiquem atentos, porque o bilionário não ficou quieto. Usou suas próprias redes sociais para escancarar as informações. Veja como foi que isso explodiu nos Estados Unidos. Agora, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal consegue ter tanto dinheiro? Alguém pode me dizer? Como é que é? Musk tem acesso a dados da Receita Federal Americana e usou sua própria rede para disseminar informações de um perfil anônimo que citava supostas retiradas de investimentos de Moraes dos Estados Unidos. Quer dizer então que o ministro tinha investimento aqui? O ministro do STF recebe $40 mil de salário por mês, mas quando você vai transformar isso em dólar, dá $7 mil por mês. Faz a conta comigo. O ministro recebe cerca de $7 mil por mês. Qual é o montante guardado em bancos norte-americanos ou em outros bancos muito afora, utilizado o chamado código SWIFT? Aparentemente, os 8 milhões que o ministro resolveu cobrar do Elon Musk vão sair bem caros. O Elon Musk tem acesso ao quanto, quando, como foi depositado e retirado. Se você não compreendeu muito bem, deixa eu te explicar o que está acontecendo. O bilionário Elon Musk compartilhou revelações de um perfil anônimo que detalhava supostas retiradas de investimentos que o ministro teria nos Estados Unidos. É ou não é avassalador? Um ministro do STF com milhões escondidos em território americano? A informação que eu tenho é que essa descoberta caiu como uma bomba nos corredores do poder em Brasília. E pasmem, estamos falando de um ministro que tem um salário oficial de aproximadamente $44 mil por mês. Algo em torno de $7 mil. Eu vou perguntar e quero que você pense com cuidado. Como alguém com esse salário consegue acumular $8 milhões? Pode notar, tem coisa errada aí. O bilionário sul-africano não poupou críticas e está determinado a ir até o fim nessa investigação. Fontes próximas a Musk afirmam que ele está furioso com as multas e restrições impostas à sua plataforma no Brasil e agora está usando seu poder e influência para desmascarar o que ele chama de perseguição judicial. E tem razão ao falar isso, porque é isso que o Brasil vive atualmente. E vocês sabem o que é mais impactante nessa história toda? Esses supostos $8 milhões são exatamente o mesmo valor da multa que Alexandre de Moraes aplicou contra a plataforma X,
antigo Twitter. Coincidência? Eu acho que não. O jogo virou e agora o próprio ministro está na berlinda. Para você entender melhor, é que movimentações desse montante deixam rastros no sistema bancário internacional, especialmente através dos códigos de transação SWIFT, que funcionam como um CPF das transações internacionais. Se confirmado, estamos diante de um dos maiores escândalos da história do judiciário brasileiro. Resumindo, não adianta o Moraes querer burlar o sistema ou querer esconder grana embaixo do colchão. Os caras do Doge vão caçar e encontrar todas as transações fraudulentas. E tem mais. Pesquisei a fundo e descobri que o ZEWA possui um rigoroso sistema de compliance financeiro, principalmente após a Lei Patriota, implementada depois do 11 de setembro. Isso significa que qualquer movimentação acima de $10 mil já é automaticamente reportada às autoridades americanas. Imaginem então 8 milhões. Isso explica como Musk conseguiu ter acesso a essas informações. Não podemos esquecer que o Brasil ocupa a 94ª posição no ranking de percepção de corrupção da Transparência Internacional, muito atrás de países como Chile, 27º, e Uruguai, 14º. Será que estamos prestes a descobrir um dos motivos para esse péssimo desempenho? Enquanto isso, nos bastidores do STF, o clima é de tensão total. Fontes internas relatam que outros ministros estão preocupadíssimos com o potencial impacto dessas denúncias na já abalada credibilidade do tribunal. A batata está assando, pois muitos deles podem estar envolvidos no mesmo esquema. O que podemos esperar nos próximos dias? Provavelmente, veremos o ministro Alexandre de Moraes vindo a público para tentar explicar o inexplicável. A expectativa é que as autoridades americanas também entrem no jogo, já que movimentações financeiras desse porte não passam despercebidas pelo Departamento do Tesouro do ZEWA. Fontes internas do governo afirmam que existe um pânico generalizado nos bastidores do poder, porque se essas informações forem confirmadas, o impacto será devastador não só para Moraes, mas para todo o sistema judiciário brasileiro. Pode ser que tentemos ver uma operação abafa nas próximas horas. E por que tanta preocupação? Dados secretos indicam que essa pode ser apenas a ponta do iceberg. Há rumores de que Musk tenha descoberto informações sobre outros paraísos fiscais mundo afora, onde supostamente mais recursos estariam escondidos. Olha, essa outra denúncia bombástica do Elon Musk, vasculhando a receita lá no ZEWA, dessa vez a respeito do governo Joe Biden. Musk afirma que houve fraude do governo anterior de, pasmem, $500 bilhão. Porque há cerca de 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social. Questiona Musk. Por que centenas de milhões de dólares em empréstimos de administração de pequenas empresas foram dados a pessoas com 11 anos ou menos? Tornou a questionar. Houve um relatório, emissão do GAO, o Escritório de Contas do Governo. No ano passado, então, durante o Biden, qual é a administração? Estimação, a fraude do governo federal será $500 bilhão. Então, para ser claro, isso não é um Trump. Assuntos administrativos. Esta é uma coisa administrativa, Biden. Tem os 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, zombadas como vivos no banco de dados da Segurança Social. Por que centenas de milhões de dólares em empréstimos de administração de pequenas empresas foram concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, de acordo com a Seguridade Social? Como esses devem ser alguns crianças de 8 anos muito empreendedores. Você sabe, um jovem de 150 anos muito forte. Sim, exatamente. Como o presidente disse, você sabe, temos um enorme número de pessoas ridicularizadas como vivos. Quem? 160? Ele não sabia que o país era tão saudável. O império da impunidade está ruindo. Especialistas em direito constitucional afirmam que casos semelhantes a esses, se comprovados, poderiam configurar crime de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, levando até mesmo ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Em países como os Estados Unidos e Alemanha, juízes da Suprema Corte são obrigados a prestar declarações detalhadas de patrimônio e são investigados ao menor sinal de inconsistência. Já aqui, o Senado e a Receita Federal não ousam nem fazer menção a isso, por medo de serem perseguidos pelo Supremo. Será que o Brasil vai continuar fechando os olhos para possíveis irregularidades no seu alto escalão judiciário? As notícias sobre Alexandre de Moraes já começaram a se espalhar pelo mundo. O jornalista Matt Gaetz denuncia a ditadura judicial que está acontecendo no Brasil e expõe toda a verdade. Abre aspas para o Matt.
O Brasil é uma economia gigante e estamos assistindo à erosão da liberdade de expressão. Parece que um judiciário fora de controle não é uma exclusividade do ZEWA. O Brasil é uma grande economia próxima a nós e observamos atentamente a liberdade de expressão no Brasil ser atacada repetidamente. Parece que um judiciário desonde não é uma experiência exclusiva dos Estados Unidos. Um juiz no Brasil está agora solicitando ao procurador-geral que revogue o passaporte do deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro. Eduardo é filho de Jair Bolsonaro, o ex-presidente atualmente liderando as pesquisas para retomar o poder, se ele pode concorrer sob o sistema complicado onde acusam inimigos políticos de crimes. Onde já ouvimos isso antes? Eduardo Bolsonaro se juntou a mim exclusivamente para detalhar a erosão das condições democráticas no Brasil. A perseguição judicial que enfrentamos é a mesma que Trump enfrenta aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um semivírus. A diferença é que temos menos anticorpos no Brasil, o que dificulta as coisas. No Brasil, você tem um tribunal eleitoral superior. Eles decidem quem pode concorrer e quem não pode concorrer. Então, depois que meu pai saiu da presidência, o tribunal disse que ele não podia concorrer porque ele conheceu 40 embaixadores e fez uma transmissão ao vivo. Na verdade, é uma conferência de imprensa. Ele criticou o processo eleitoral no Brasil, algo que ele fez nos últimos 15 anos, não sei. Espere um segundo, se você criticou a condução das eleições, eles não deixam você participar? Sim, isso é loucura. Mas se você tiver esse tipo de lei aqui nos Estados Unidos, não é apenas um tiro aburrido na ordem que Trump tomaria, Trump estaria fora da boleta de voto. Eu acho que isso é realmente injusto. Você não o deixa concorrer porque ele encontrou embaixadores e criticou o processo eleitoral. Outra desculpa que eles criaram é porque ele fez uma declaração pública após 7 de setembro, porque hoje é o nosso dia da independência. Fizemos um desfile militar e depois ele foi à praça onde quase 1 milhão de pessoas aguardavam. Ele fez um discurso e o Tribunal Eleitoral disse que isso era abuso político. Vamos lá. Não podemos esperar um julgamento justo porque todos os juízes que julgarão meu pai são nomeados pelos presidentes de esquerda Lula e Juma, além de Alexandra Ju Moraes, que é um inimigo pessoal de Jair Bolsonaro. Após esta entrevista, o mesmo juiz Eduardo criticava, tomou o passo muito agudo e incomum de buscar restringir suas viagens para fora do país. Foi nossa entrevista pessoal em Washington que desencadeou essa ação? Foi a participação de Eduardo no CCPAC, uma conferência que reúne ativistas e líderes conservadores globais? Para nós, o fato de que haveria esforços para tentar restringir a viagem de Eduardo Bolsonaro apenas reforça a nossa preocupação de que o Brasil esteja indo na direção errada. A bomba relógio está prestes a explodir. Enquanto Musk segue revelando documentos e informações, o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma das suas maiores crises de credibilidade. Como justificar esses milhões escondidos no exterior, se confirmada a denúncia? É inacreditável o nível dessa possível contradição. Um ministro que aplica multas milionárias contra plataformas digitais, possivelmente guardando exatamente o mesmo valor em contas no exterior? Será que isso é verdade? As multas vão para a conta dele? O Brasil está diante de um momento decisivo, onde precisamos escolher. Queremos um país onde autoridades podem acumular fortunas inexplicáveis? Ou queremos transparência e integridade nas nossas instituições? Quando um bilionário estrangeiro precisa usar seu poder para expor possíveis irregularidades de um ministro do Supremo, chegamos ao ápice da vergonha nacional. Não só no Supremo, mas também no Senado Federal, que não tem feito seu papel constitucional. E isso não é apenas uma denúncia contra Moraes. É um tapa na cara de todo o sistema, que nesse momento está com medo. Se você concorda que precisamos de total transparência nesse caso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas informações que a grande mídia esconde. Comente o que você achou dessa bomba internacional e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Em breve voltaremos com mais revelações impactantes sobre esse escândalo sem precedentes. A batalha pela verdade e pela transparência continua. E nós não vamos recuar. Que viva Cristo Rei! Esta pergunta, se Trump, concedido o asilo político ao Eduardo Bolsonaro, pode colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil.
Porque na Inglaterra, eu sei, dos Estados Unidos eu não sei como funciona. Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele pode contratar uma pessoa de qualquer nacionalidade para ser ministro da Fazenda, por exemplo. Professor, muita gente aqui no nosso chat, aliás, o que eu recebi e-mail de hater ontem, porque eu chamei de corno e o outro lá eu falei que era pior do que puta, você não tem ideia, foi uma coisa louca. Mas é que muita gente no chat está perguntando o seguinte: Eduardo Bolsonaro vai ser nosso embaixador nos Estados Unidos. Não, nosso não é, o embaixador dos Estados Unidos é quem coloca, é o governo brasileiro. Mas muita gente tem dúvida, eu percebo aqui, quanto a esta pergunta: se Trump, concedido o asilo político ao Eduardo Bolsonaro, pode colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Porque na Inglaterra, eu sei, dos Estados Unidos eu não sei como funciona. Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele pode contratar uma pessoa de qualquer nacionalidade para ser ministro da Fazenda, por exemplo. É como se fosse um CFO que ele estivesse contratando. Isso é possível nos Estados Unidos, o senhor saberia dizer? Eu não sei precisamente dos Estados Unidos, mas na hierarquia dos cargos diplomáticos existe o consulado honorário. Quem é o consulado honorário? É qualquer cidadão do país com o qual você está se relacionando que pode ser convidado para fazer uma representação. Está dentro da escala, está dentro do organograma, está dentro da hierarquia, inclusive. Ele não tem a importância que tem aqueles que são embaixadores e cônsules do país, são originários, fizeram ou por concurso, ou por sistema de seleção, qualquer que seja, mas está na escala. Ou seja, ele pode receber, sim, um título honorário e exercer funções do governo americano. Ele pode ter isso. A questão é se ele receberia a imunidade que seria dada para a autoridade americana. Aí teria esse problema. Pois é. Vamos imaginar que dê para ele ser um adido, embaixador, cônsul, alguma coisa, aí ele vem para o Brasil. Ele vai gozar da mesma imunidade que o corpo diplomático, ou seja, se ele tiver um passaporte americano e estiver aqui, por ele ser brasileiro, ele poderá sofrer sanções? Sim, porque ele teria que ou renunciar um ao outro, a outra cidadania. Porque, no caso, para exercer um cargo como uma autoridade americana, ele não poderia ser um cidadão brasileiro usufruindo do direito brasileiro. Então, ele teria que fazer a renúncia, né? Seria o mais provável. Agora, independentemente disso, se porventura ele assume um cargo norte-americano e viria para cá, para o Brasil, recebendo a imunidade, dentro da Convenção de Viena de 61 e 63, o governo que acredita um governo exterior para dar uma representação no país, ele não precisa dar o reconhecimento. E se porventura a autoridade estiver aqui e recebeu esse reconhecimento por alguma razão que o seja, ele pode simplesmente cancelar o reconhecimento sem necessitar de justificativa, sendo obrigado apenas a dar uma segurança no traslado para fora do país. Por quê? Tanto tempo é dado, por exemplo, normalmente 24, 48 horas, que sejam, se nas 48 horas ele não se retirar, a partir daí ele se torna persona não grata, podendo incorrer na legislação brasileira e ser punido tal qual um ilegal. Essa que seria a questão. Da minha perspectiva, eu acho que o mais importante seria o Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, se tornando a principal ponte das denúncias do que está acontecendo aqui no Brasil, por uma razão simples. O Eduardo Bolsonaro, por ele ser quem ele não é um parlamentar. Ele é de uma família que marcou um momento da história do Brasil e ele é reconhecido internacionalmente nessas circunstâncias, independentemente de pessoas que gostem ou não dele. Ele é dessa forma e ele é visto dessa maneira. Ele tem relações próximas e pessoais com autoridades. Autoridades que, para se ter acesso, passaria por um processo muito longo, muito lento. Ele pode simplesmente bater nas costas do filho do Trump e falar: eu preciso falar com o teu pai. E mais do que isso, né? Professor, um minuto, só um parênteses do que o senhor está falando que é tão importante. O Eduardo Bolsonaro fez parte da comissão parlamentar internacional do país. Ou seja, ele tem total direito de nos representar lá nos Estados Unidos enquanto parlamentar. Não, e tem mais um detalhe. Agora ele está licenciado. Ele está licenciado. A pergunta seria: é importante ele estar aqui comandando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Não. O que é importante é que haja alguém
que esteja acordado e cumpra a determinação de botar os acordos do Brasil E foi com o a que a gente China. falou É ontem. o mais importante. Aquela frase do Eduardo Bolsonaro faz muito sentido. No Brasil não existem mais instrumentos contra o Alexandre de Moraes. Essa é a questão. E se ele estiver aqui, ele vai ser preso. Aquilo que o Bela falou, puta, Bela, que percepção genial. Eles querem exatamente tentar prejudicar a possibilidade dele pedir um asilo, porque vão dizer, não, olha, a prova de que ele não é um perseguido político, que ele continua com o passaporte dele. Mas ele aqui no Brasil, se ele tiver uma unha encravada, vão dizer que ele está contaminando o chão e vão prendê-lo. Por qual razão? Porque tudo é motivo para persegui-lo ou perseguir a direita no Brasil. Ele em especial, por quê? Porque ele é filho do Bolsonaro. E ele representa todo um combate que foi feito a uma estrada que precisava ser reconstruída ou extinta, que era a estrada do nosso sistema político. Eles representavam isso, que esse é o significado do bolsonarismo. Sabe quem está nos assistindo? Sabe quem está nos assistindo? Barroso. Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que bom. Ele mandou um superchat aqui pra gente, eu vou ler. Agradeço o apoio e a análise está certa. Tenho recebido muito, mas muito apoio. Graças a Deus, venceremos. Agradeço aí a audiência do nosso sempre deputado Eduardo Bolsonaro, e se quiser participar conosco, vocês sabem, a casa, a Revista Oeste, está sempre de portas abertas. Arthur, quer fazer algum comentário? Eu preciso entrar com Mas é só para eu concluir uma coisinha de nada. Por exemplo, é importante que ele faça o que ele está fazendo por uma razão simples, Pavinato, porque será a maneira de você ter acesso direto às denúncias, e ele não pode correr o risco de estar aqui no Brasil. Esse é o ponto-chave. Se ele vem para o Brasil, ele será anulado. E aí tem um problema da simbologia. Ele não precisa, da minha perspectiva, se preocupar com a chincalha e com xingamentos de que ele possa ser covarde ou frouxo. Isso é conversa de quem não tem o que falar. Por qual razão? Porque as mensagens e a simbologia das mensagens vão estar sempre contaminadas. Quem foi que deu essa palhaçada do Bananinha? Foi um erro do general Mourão, que não poderia ter falado a bobagem que falou. Por quê? Porque não tinha assessoria de imprensa e disse, ele quis dizer o seguinte, é porque o nome dele é muito forte. Se ele tivesse qualquer nome, por acaso ele falou Bananinha. A esquerda pegou a bobagem que foi falada naquele momento e criou um achincalhe a ele. Ele não precisa se preocupar com isso. Não tem porquê, porque o que interessa é o resultado final, e ele está trabalhando com transparência, tanto que ele renunciou à remuneração, porque ele pediu um afastamento, uma licença não remunerada. Então ele não precisa se preocupar com nada disso. É dar continuidade ao planejamento estratégico, como o Marcelo Bella falou. É uma questão de estratégia contra estratégia, e não tem como recuar mais. Esse é o ponto. Olha, eu quero só reafirmar aqui, as portas sempre estão abertas. Quem não viu a entrevista do Jair Bolsonaro e o Eduardo no Oeste Sem Filtro esta semana, veja, fica disponível aqui no canal da Revista Oeste. É uma entrevista muito esclarecedora e, repito, as portas da Revista Oeste, inclusive do Faroeste, sempre estão abertas. Fabio, eu tenho um rápido comentário e uma pergunta no final, né? O comentário é o seguinte: jantares, convescotes, regabofes em Brasília são comuns. Rega o quê, meu amor? Regabofes. Regabofe, eu quero com isso. Exatamente, regabofes. Adoro regabofes. Só que esse jantar... Quando você rega o bofe, é o que agora é o de chau. Pode ser. Esse tem um simbolismo muito grande. O jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Oficialmente, qual foi o motivo do jantar? Homenagem ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que teve comissão durante o mandato dele como presidente do Senado barrar todo o processo de impeachment contra ministros do Supremo, em especial o Alexandre de Moraes. Estiveram presentes ao jantar o presidente novo do Senado, Alcolumbre, e o da Câmara, Hugo Mota, que perceberam na homenagem qual é o caminho que o Supremo quer que se percorra. Você tá falando, deixa eu colocar as ideias em ordem. Alexandre, Mota e Alcolumbre. Isso. Aí você falou, homenagem, é isso?
Eu estou um pouco surdo. Ele quer que eu seja processado, professor. Este ponto está me Homenagem. matando. Ó, só para avisar, professor Suano, Eduardo disse, professor, a análise do professor Suano está perfeita. Muito obrigado. bom, parabéns. Muito obrigado. Não, mas eu não estou preocupado. Estou preocupado em que a gente ganhe esse processo, porque nós estamos do lado da verdade e da dignidade. É só isso. Não estou preocupado com mais nada. Mas vamos lá, Arthur, Só para concluir. Muito. Então, não, tem problema. É Então, que você está falando palavras difíceis. Igual mineiro. a homenagem ao Pacheco, portanto, ficou claro, né? O Alcolumbre, você que está no lugar do Pacheco, siga o mesmo caminho, é esse o recado. Agora, só para concluir, é uma pergunta, é uma mera curiosidade de alguém que fica pensando em dinheiro o tempo inteiro, que é o meu caso, contas públicas e tal. Quem pagou esse jantar? Ele foi na casa do Alexandre de Moraes. Imagina a seguinte cena. Para receber 40 pessoas, ele contratou um buffet, certo? Se não colocou a cozinheira dele, se é que ele tem, para cozinhar para 40 pessoas. Será que ele vasculhou a vida da cozinheira pelo TSE? Ah, bom, não sei. Vamos lá. Será que tem provadores de veneno na casa do Alexandre de Moraes? Boa pergunta. Boas perguntas. Não, são boas perguntas. Assim, quanto você acha que custou isso? Assim, R$1.000 por cabeça, um chute baixo? É isso aí. Então vamos arredondar. R$40 mil custou esse jantar. Eu chuto que cada convidado teve direito a comer meia dúzia de ovos. Ixi, então dobrou o preço do jantar. Em Brasília. Se teve café no final, então triplicou o preço. Mas vamos lá, continuar sua pergunta. Eu tô acompanhando o raciocínio. Você começou falando da homenagem atroz que foi feita, a homenagem atroz. Aí o jantar, quanto custou, quem pagou? Exatamente. E você ia continuar? Não, isso aí conclui o seguinte. O valor é alto, de qualquer forma. Minha curiosidade, ele tem alguma verba do Supremo? Acho que não. Acho que foi uma coisa particular dele. Puxa, para quem ganha R$46 mil por mês, você paga no Todo mundo sabe que no Brasil, a lei proíbe. Mas o STF autoriza que mulheres, amantes, maridos, companheiros, companheiras, filhos e filhas podem advogar, inclusive na vara dos pais e das mães, né, no gabinete deles. E vale lembrar que o escritório Bart de Moraes, não, desculpem aos gaúchos, Bart de Moraes, que é o escritório da mulher do Alexandre e do filho dele, na descrição do site do escritório está especializado em tribunais superiores. Então tem muito dinheiro. Então, assim, tá explicado, é uma deferência. jantar. Agora, eu pergunto, uma vez que o Brasil está nesta balbúrdia, o fato jurídico dado pelo Toffoli para anular tudo quanto Palocci já está configuradíssimo. O PGR estava na casa do Moraes. Então, não há que se falar. Tudo que se julgar daí para frente, tudo que o Moraes julgar com base em pedido do PGR é nulo, segundo o próprio STF. Isso para quem acredita no direito, como a Ana Paula. Eu não acredito. Eu acho que já enfiaram o direito no meio do cofre e não pensam em abrir tão cedo. Aí eu te pergunto, quando nós somos advogados, porque a esposa e o filho deles são advogados, a gente tem o código de ética, tem um código de ética, tem um estatuto da OAB, e existe uma coisa chamada advocacia administrativa, que é proibido. Aí eu pergunto até, se foram filho e mulher que ganham muito dinheiro no escritório, muito dinheiro, Marcelo Bella, você não tem noção. Um dia eu ainda vou ter coragem para falar quanto, mas ganham muito dinheiro. Eu já falei que era muito dinheiro. Se eles estão financiando isso, é uma espécie de advocacia administrativa. Aí eu pergunto, cadê a OAB? Essa pergunta ela é boa, porque ela traz uma série de implicações sérias. Uma série de implicações sérias. Outra para mim, o lead do Dória. O lead para mim é pura advocacia administrativa. De lobby não tem nada. Mas agora, o Dória não é advogado, ele é publicitário. A Viviane Bart de Moraes e o Alexandrinho de Moraes, o Alexandre Bart de Moraes, são advogados. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável,
seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Eu não posso questionar o que o Senhor permite acontecer. O que eu posso é te respeitar e acreditar no teu poder. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Nos momentos de oração, renova em mim o teu amor. Não me lembro da aflição e na certeza serei vencedor. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Minha força é o Senhor, na busca pelo teu amor. Sei que não estou sozinho, Jesus protege o meu caminho. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Momentos de oração, renova em mim o teu amor. Não me lembro da aflição e na certeza serei vencedor. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Isso faz Deus para que haja temor.
determinado e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, viver em igualdade, com felicidade. Jesus é o caminho, outro caminho não existe. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O melhor tempo e o tempo certo é o tempo de edificar. Há um tempo determinado, buscar Jesus e abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de perder e tempo de edificar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas
livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.